Boa noite, senhores. Vamos tentar agora por essa plataforma aqui, via YouTube, para a gente tentar fazer as nossas conversas. O sinal de internet estava falhando, etc e tal, isso estava prejudicando a continuidade das aulas. Então eu vou tentar agora por essas plataformas, e aí qualquer dúvida vocês entrem em contato, seja pelo fórum, seja pela representação. A Joaninha entra em contato comigo para dizer como é que estão as coisas. Vamos lá, processo constitucional. Nós estávamos conversando na última aula sobre a comparação entre a ação popular, uma ação concebida sob uma plataforma individualista, típica do processo civil individual comum que vocês estão acostumados a ver, e a ação civil pública, um novo universo, uma circunstância nova, digamos assim, uma percepção nova, uma concepção nova de um processo civil efetivamente coletivo, sob o ponto de vista de legitimação, sob o ponto de vista de provas, sob o ponto de vista de disponibilidade de acordos, sob o ponto de vista de tutela, sob o ponto de vista até de sentença, de eficácia da sentença. Então, tudo muda, né? Tanto é que, se não me engano, entre a última aula e a atual aula, e a aula de hoje, eu mandei para vocês, inclusive, a nomeação pelo presidente do Congresso para a comissão que vai avaliar. Olhem só vocês como é importante a gente conversar sobre processo constitucional. A comissão já legislativa para preparar o novo Código de Processo Civil Coletivo, CPC-C. Entendeu? Então vejam vocês, mandei, tenho bons amigos ali na comissão, quem me mandou foi o Henrique Ávila. Então, de maneira que a gente já, tudo isso que a gente está conversando por aqui estruturalmente, num futuro próximo vai virar uma codificação. Olha só, eu expliquei para vocês, acho que na penúltima aula, que se a gente quisesse fazer um código de processo civil coletivo, a gente teria que mixar os artigos 80 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor com a Lei da Ação Civil Pública. Aí sim você teria o Código de Defesa do Consumidor trata de custas, trata de definição do que são interesses coletivos, interesses individuais homogêneos, interesses difusos, essas definições, algumas procedimentais, algumas profundamente materiais, definidas no Código de Defesa do Consumidor, e os aspectos mais diretamente processuais, como legitimação, prova, tutela, sentença e tudo mais, estão previstos na Lei da Ação Civil Pública. Da combinação dessas duas legislações, digamos assim, sairia a espinha dorsal de um Código de Processo Civil Coletivo. E aí, na última aula, agora sim, fizemos um termo comparativo, né? Qual era o objetivo? Que vocês tivessem um quadro na cabeça de vocês, ok? Com assuntos aqui na coluna da esquerda, ok? E esses assuntos seriam divididos por dois. Então você teria a ação popular, que é de 65, e a ação civil pública, que é de 85, ok? Então você teria a legitimação ativa da ação popular, que era o quê? O portador, o cidadão portador de um título de eleitor, ok? E na ação civil pública era o Ministério Público com as autarquias, ok? A UFSC pode ser autora de ação civil pública, as associações, entendeu? A OAB e assim por diante. Ok? E qual seria a legitimação passiva da ação popular? A que é legitimação ativa, né? As autarquias, as fundações, as associações que têm dinheiro público e etc e tal. Então, vejam vocês, com exceção do Ministério Público e da OAB,
todas migraram da legislação da legitimação passiva para legitimação ativa. Afinal de contas, corrupto é só a pessoa e não a pessoa jurídica, né? Então a legitimação passiva aqui passa a ser todas as pessoas jurídicas de direito público, pessoas físicas que cometerem qualquer atentado contra a definição que o Código de Defesa do Consumidor traz de o que sejam interesses difusos, interesses coletivos, interesses individuais homogêneos. Aí falamos, por exemplo, de prova, né? A prova na ação popular, ela não é pré-constituída. A ação civil pública, você tem o inquérito civil público. Grande inovação, né? Falamos também na aula passada, a tutela, ok? Na ação popular era cautelar, era o que existia em 1965. Aqui já era uma inovação moderníssima, que era as tutelas de obrigação de fazer, ok? De cunho executivo e mandamental. Olhem vocês o nível de diferença de modernidade, de atuação que existe entre elas. Poderia seguir adiante aqui e aí falaria então sobre a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre transação, que não existia na ação popular, e agora nós temos o TAC, e falar de sentença e coisa julgada, que tinha uma eficácia restrita na ação popular e tem uma eficácia geral na ação civil pública. Esse aqui é o grande quadro, digamos assim, que vocês têm que ter na cabeça quando vocês cogitarem. Eu mandei entregar para vocês, e vocês já devem ter recebido, um artigo tanto do professor José Carlos Barbosa Moreira, lá na década de 60, criticando esse modelo aqui da ação popular e preconizando esse modelo aqui da ação civil pública, ok? E mais do que isso, um artigo da ação civil pública fazendo exatamente esse cotejo que eu estou fazendo aqui, digamos assim, com muito mais autoridade, evidentemente, mas dentro dessa ideia, né, para você chegar a uma estrutura possível para esse processo coletivo, né? O processo coletivo passa exatamente por essa espinha dorsal de inovações que a ação civil pública trouxe em relação à ação popular. Vamos falar então de TAC, né? O parágrafo 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, né? Eu vou ler eles para vocês, para que vocês tenham uma compreensão melhor do que eu vou tratar, e aí vocês têm vão entender aqui, ela é tão emendada essa lei, tá aqui, ó, parágrafo 5º, artigo 5º, que tem a legitimidade para propor, e tá aqui, parágrafo 6º, os órgãos públicos legitimados, quais sejam os do caput do artigo 5º, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, a autarquia, a empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, associação privada que concomitantemente seja constituída há pelo menos um ano, ok? E inclua entre as suas finalidades a proteção ao patrimônio público, social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, a livre concorrência, etc, etc, etc. Então, essas pessoas legitimadas podem, está lá no parágrafo 6º, tomar dos interessados, porque eles não são réus ainda, compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais. Vou repetir, compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais. Vou repetir de novo, compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Primeiro, uma estrutura procedimental, né? Vocês veem que eles não chamam de réus, chamam de interessados e chamam o título de título extrajudicial. Aí vocês me perguntariam, o Eduardo,
o Ministério Público, que gosta de uma praxis, provavelmente entende que o TAC, por conta desses dois tratamentos, não trata, trata as partes como interessados e não como réu, entendeu? Portanto, não tem cara de que não tem ação proposta, e o título, uma vez firmado, tem eficácia de título extrajudicial, quer dizer, pré-judicial. Então, a primeira impressão que fica sob o ponto de vista procedimental é que esse TAC nos traz uma situação que só é possível antes da propositura da ação civil pública e não durante a ação civil pública. E aí a gente tem que fazer uma interpretação, digamos assim, um pouco mais sistêmica, tá? Durante muitas décadas, o direito brasileiro não contemplou a possibilidade de você transacionar sob com interesse público. O interesse público ele era absolutamente inatingível por qualquer tipo de acordo. Era um mito, né? Era uma total visão quase que religiosa do direito, sem uma visão, sem um olhar, sem uma perspectiva que fosse mais prática, né? Os Estados Unidos, por exemplo, traz o plea of bargaining, né? O que é o plea of bargaining no direito americano? E o próprio juiz adverte ao réu, e não ao interessado, ao réu nesse momento: se você poupar a administração pública do dinheiro e de enorme perda de tempo que vai ser esse julgamento, eu prolato uma sentença e entendo a tua colaboração como uma atenuante. Olha só que visão pragmática que eles têm. Aqui você tinha, na realidade, esse mito da impossibilidade de transacionar com esse interesse. Então os processos simplesmente seguiam seus caminhos, qual seja o da prescrição, o da decadência e o da impunidade. Entendeu? Então bastava você se declarar culpado, ganhava uma atenuante e toca a ficha, cumpre a pena e liquida o assunto. Entendeu? Com 5 minutos de jogo dentro do processo, pelo simples cotejo e avaliação de risco que o teu advogado e o Ministério Público faziam, né? Então você tem nesse plea of bargaining, você tinha, digamos assim, um pré-julgamento fictício entre Ministério Público e advogados. Algo que, por exemplo, passou a acontecer acontecer na lei de pequenas causas, antes da lei de juizados especiais. A lei de pequenas causas já era de 1980 e a lei de pequenas causas criminais já contemplava, como contempla com mais amplitude a lei 9.099 de 95, que é a lei de juizados especiais. Antes se falava, não havia o politicamente correto, falava-se pequenas causas. Depois, com o advento na década de 90 do politicamente correto, nós passamos a perceber que sempre que você não queria discriminar, sempre que você queria se comportar dentro de um ditame do politicamente correto, bastava chamar de especial. Então, o que acontece? Você chamou os juizados de pequenas causas de juizados especiais, não mudou muito a lei, mas ficou lá a possibilidade de haver uma transação para aplicação imediata de pena não restritiva de direitos. Então você paga uma cesta básica, etc e tal, não se indaga necessariamente uma responsabilidade que seja proporcional, entendeu? Uma vez que você está lidando com causas de menor potencial ofensivo, e aí você sai com a possibilidade de você sair livre, sem nenhum tipo de restrição, mas também não sendo mais réu primário. Mas isso só se refere a pequenas causas. Sim, só se refere às antigas pequenas causas, mas já era uma quebra de paradigma interessante para um direito brasileiro que ainda estava no mínimo com 40, 50 anos atrás
em relação às técnicas mais modernas de aplicação de pena. E aí a lei da ação civil pública permitiu, no parágrafo 6º do artigo 5º, esse TAC. Vejam bem, não há uma regulamentação sobre o que é esse TAC. Então, já falamos sobre a questão procedimental, onde, evidentemente, ele pode ser instaurado a qualquer tempo, né? Não, é só trocar a palavra interessados por réus e extrajudicial por judicial, o título que o homologa, né? Qual é a minha preocupação básica? É que, não havendo uma regulamentação, e acho que o Código de Processo Civil Coletivo vai resolver esse problema, o parâmetro fica muito vago. O que é condições legais? Adequar o seu comportamento às condições legais. Imagina isso em direito ambiental, né? Imaginem isso em proteção de patrimônio histórico. Né? O que é você adequar aos parâmetros legais? Então, eu digo isso porque você tem enormes variações e às vezes você nem pode mais adequar às condições legais, né? Vou citar um exemplo clássico de TAC, onde não houve a adequação aos parâmetros legais, mas que ele foi homologado, que ele foi encampado pelo Conselho do Ministério Público, né? Que em última instância administrativa é quem, digamos assim, avalia a legalidade de um termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público e os interessados /réus. Então, o que acontece? Não sei se vocês tem idade para isso, mas quando estavam duplicando a 101, especialmente ali em direção a Joinville, o tradicional, né, as duas entradas tradicionais de Joinville são aquelas entradas onde tem ali o centro de convenções, onde tem o moinho, etc. E tal. Quem mora em Joinville sabe que tem aquelas duas entradas, aqueles dois trevos clássicos. Mas foi criado antes de se chegar em Joinville, com quem sai daqui do sul do estado, né, de Florianópolis, e em direção a Joinville, vocês veem que tem uma alça sul que passa por cima da pista da 101 e que entra em Joinville pelo lado sul de Joinville. Essa alça, se vocês prestarem atenção na próxima vez que vocês passarem por lá e não estiver chovendo, que é muito raro, porque sempre está chovendo quando você se aproxima de Joinville, se vocês olharem para o lado esquerdo, vocês vão ver que aquele viaduto que passa em cima da pista, evidentemente ele tem que fazer uma curva, uma alça, para poder entrar na pista que está vindo em direção norte-sul, ok? E você, então, se vocês observarem, estando na direção sul-norte, vocês vão ver que essa alça, para ela ser construída numa curva adequada, segura, né, para poder desaguar no eixo da 101, vocês reparam que o morro ao fundo ele está desbastado em degraus e no alto dele você vê que tem uma densa mata atlântica ali, que aí deve seguir em direção a outra encosta desse morro. Essa alça ela tinha uma curva mais estreita. Para ela seguir os parâmetros de segurança, entendeu? E segurança coletiva, todo o interesse coletivo em que essa alça seja bem feita e feita de acordo com os ditames de segurança da engenharia de trânsito e das estradas brasileiras. Então, efetivamente, não havia previsão no projeto de desbastar toda uma encosta do morro, né? E aquilo ali era vegetação primária, era vegetação original de Mata Atlântica, né? Então, o que se faz? Quando o Ministério Público percebeu que estava havendo a retirada daquela vegetação primária, que era uma vegetação fundamental ali, que estava ali desde priscas e remotas eras, né? O que acontece? Ele não poderia embargar a obra, ou já era tarde demais para embargar a obra, então, e era uma obra de grande interesse coletivo para desbastar o acesso das outras entradas de Joinville. Então, era uma obra de grande interesse coletivo, entendeu? Então, vejam bem,
o Ministério Público, de forma muito inteligente, ele sopesou uma coisa que a gente só vê muito raramente em processo civil. Ele sopesou o dano, o risco de dano reverso. Olha só que coisa interessante. Lá no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, antigo 273, parágrafo 7º, parágrafo 2º, eu tinha uma versão, digamos assim, antiga dessa análise do dano reverso, que era quando dizia assim: não se considerar antecipação de tutela quando houver risco de irreversibilidade do provimento final. É óbvio que o legislador, essa é uma redação, digamos assim, antiga, que dizia que tutelas antecipadas não podem ser irreversíveis. Olha, tutelas antecipadas podem e devem ser irreversíveis, como vocês sabem, porque ela é um provimento efetivo dentro de uma equação muito mais ampla, né? E diante de uma situação de urgência, você tem que conceder o provimento efetivo. Então a tutela antecipada pode sim satisfazer, mas, e aí é que entra a real interpretação desse dispositivo, que se interpretado literalmente diz uma coisa e se interpretado histórica e sistemicamente ele diz outra completamente diferente, que é o seguinte: não é que não se considerar a tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade, não se considerar a tutela antecipada quando o dano reverso for muito maior e irreversível. Entendeu? Então, por exemplo, vocês estão pleiteando remédios, vocês estão pleiteando vacinas, vocês estão pleiteando cirurgias. Então, o que acontece? Esse é o bem-vida que está em jogo, e não há bem maior do que esse, né? Agora, se vocês estão pleiteando uma situação privada, específica, em detrimento de um coletivo, então esse nível de satisfatividade não bate o dano reverso. Então o que acontece? O que vocês precisam fazer de acordo com esse dispositivo, e aliás, como qualquer análise de bem da vida, é qual o risco maior. Eu vou fazer um TAC, né? Eu vou fazer um TAC para retornar à condição anterior? Não, porque isso geraria um duplo dano à coletividade. Primeiro, o gasto do dinheiro público que já vinha sido aperfeiçoado naquela obra, e segundo, o retardamento da entrega daquela obra para fins coletivos. Então, o que acontece? Você não é voltar às condições legais, é voltar às condições legais possíveis, né? Então, que precisa ser feito nessa hora, né? Se você puder, no caso do patrimônio histórico não dá para fazer isso, você não reconstrói patrimônio histórico, né? Você não consegue reconstruir, sob pena de construir um pastiche, né? Construir uma imitação barata, né? Você pode construir uma imitação da caravela do Pedro Álvares Cabral, mas ela não vai ter um valor histórico, ela vai ter no máximo um valor simbólico, né? Então, se você destruiu a caravela num incêndio ou alguma coisa assim, não há nada que se possa fazer sob o ponto de vista de reconstrução. Você só pode fazer sob o ponto de vista de reparação, entendeu? Agora, meio ambiente você consegue reparar. Você consegue demolir uma determinada casa, uma construção irregular, você consegue repor uma série de coisas. Por isso que essas condições legais devem se apurar os danos reversos e os danos diretos que podem acarretar. Então, você como futuro membro do Ministério Público, você como futuro advogado de partes interessadas ou réus em ação civil pública, ou pelo menos no inquérito civil público, que é a hora em que tramita esse TAC, né? Vocês vão ter que avaliar essas situações. Quais são os dois exemplos que eu dou? Esse da alça do acesso sul de Joinville, onde houve um TAC para que a empresa, ao invés de reparar o dano ambiental e demolir a própria obra, o que seria de um risco maior, concordou em uma série de informatizações de escolas públicas de Joinville, entendeu? Então foi uma troca de coletivo por coletivo, de coletivo ambiental para um coletivo educacional, entendeu? E se gerou uma satisfação, mas esse tipo de
gerou-se uma satisfação, digamos assim, em ambos os lados. Mas não é sempre que isso acontece, pelo contrário, esse tipo de parâmetro é um parâmetro, esse tipo de precedente é um precedente perigoso. Vou explicar. Se vocês, por exemplo, forem ver, tem um caso famoso, né? A ação é pública, eu posso decliná-la aqui numa aula. Existe, por exemplo, uma casa de um ex-prefeito de São José, que é uma autoridade importante. O irmão dele foi prefeito de Florianópolis. A casa dele, se não me engano, fica ali no Bom Abrigo, e houve uma construção de uma quadra, não me lembro se era uma quadra de tênis ou uma quadra poliesportiva, e essa quadra poliesportiva, quem conhece ali Abraão e aquela região ali da continental de Florianópolis, onde tem praias que já foram mais utilizadas, vocês vão ver que elas são cheias de pedregulhos grandes, né, de granito, ali na beira da praia e tudo mais. Ele alcançou um primeiro pedregulho, aterrou, alcançou um segundo, um terceiro pedregulho e fez, tem até uma foto, não sei se eu vou conseguir aqui fazer vocês enxergarem, mas tem uma foto famosa do Google, tirada do Google, que orientou o inquérito civil público sobre essa situação. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, sei lá, algumas palavras-chave. Não sei qual foi a praia ali, mas vou ver aqui imagens. Sempre. Apareceu. Eu vou ver se tem só a foto do Google, que é mais ilustrativa, mas a foto que apareceu aqui já é mais do que suficiente. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não tem, mas aqui já é mais do que suficiente. Vou colocar aqui, ó. Salvar aqui. Adicionar a fotos, e aí eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Ó, tá aqui no meu celular. Se vocês perceberem, a casa está construída em terra, mas tem toda uma quadra, que é onde tem esse traço verde aí, que é o piso da quadra, que ela está sob pilotis e avançando no mar. Toda essa quina da quadra que está avançando sobre o mar, ela é irregular. Acreditem vocês ou não, isso aqui foi objeto de um TAC nos moldes, por isso que eu disse que foi um precedente perigoso, nos moldes da Alça Sul de Joinville. E, teoricamente, esta construção ilegal, por força da entrega de computadores a escolas públicas de São José e Florianópolis, teriam sido remediadas. Não pode, ok? Não há benefício coletivo reverso, entendeu? Da obra que foi feita, entendeu? Nenhuma coletividade está se beneficiando desse avanço sobre o mar que foi feito. Logo, o TAC pode ser anulado. Claro que ele tem que ser anulado com uma ação própria, entendeu? Uma ação de cunho anulatório, uma ação constitutiva negativa, conforme eu ensinei para vocês, mas uma ação civil pública para anular esse TAC. Vejam vocês, o Ministério Público Federal anulando um TAC, se não me falha a memória, firmado pelo Ministério Público Estadual. Ok? Como há uma legislação estadual e federal concorrente, especialmente em áreas de marinha, entendeu? Então o Ministério Público Federal entendeu que esse TAC era nulo, primeiro porque o Ministério Público Estadual não poderia ter assinado, e segundo porque transacionou sem observar qualquer tipo de benefício direto da obra que permanece, né? Que foi a exceção que se criou lá para a Alça Sul de Joinville e que era, como precedente, absolutamente inaplicável a essa situação que eu mostrei, que eu ilustrei aqui para vocês agora. Então, o que nós temos? É importante que vocês compreendam. O TAC, ele é um contrato simples,
né? Executivo, porque, como todo reconhecimento de dívida, e isso está no Código de Processo Civil Individual, ele funciona como título executivo extrajudicial, não há dúvida nenhuma, mas pode tranquilamente ser homologado incidentalmente nos autos de uma ação, e esse TAC nos traz, então, uma reposição, uma tranquilidade de que ou vai ser refeito, no caso aí vai ser demolido. E ou então vocês vão ter, é porque está tocando o telefone, não tem um débil mental para atender o telefone nesse escritório. Mas tudo bem, vamos ver se eles deixaram tocar. O fato é, então, que vocês têm uma situação de retorno à legalidade que é fundamental para que o TAC seja, digamos assim, atinja a sua finalidade de legalidade. Ah, mas qual é a forma de um TAC, professor? Querido, qual é a fórmula de um contrato? Qual é a formatação de um contrato? Né? Você tem uma parte inicial, onde você qualifica as partes que estão aderindo àquele termo de adequação de conduta. Primeiro, depois você pode ter uma parte de considerandos, onde você considera laudos, consideram as provas que já foram apuradas nesse inquérito civil público, e mais do que isso, vocês podem tranquilamente estabelecer um conjunto de cláusulas onde vocês vão estabelecer inclusive uma linha do tempo. Olha, primeiro você vai demolir, depois você vai repor, depois, sei lá, se você atingiu a fauna, etc e tal, você vai fazer uma cultura ali de sei lá, crustáceos que viviam ali, e você vai procurar repor ao status quo dentro de prazos que você vai estabelecer. Caso não se cumpra, o que você faz? O que você faz com qualquer contrato? Você simplesmente executa. Esse é o ponto, digamos assim, fundamental para o TAC, né? Que é esse elemento de profunda alteração na estrutura do processo civil coletivo, em detrimento da ação popular, que não trazia nem a possibilidade de se fazer acordo. Uma coisa que eu queria, assim, um exemplo que eu gosto de tratar, vou procurar aqui, esse é ambiental, mas vamos trazer um exemplo que seja de patrimônio histórico, por exemplo. Eu acho que o maior de todos é o Palácio Monroe, no Rio de Janeiro. Palácio Monroe, demolição, tá aqui. O Palácio Monroe, né, eu vou pegar aqui uma vista aérea para vocês entenderem que o metrô não foi o culpado. O metrô do Rio de Janeiro está aqui. O metrô do Rio de Janeiro não foi o culpado pela demolição do Palácio Monroe. O Palácio Monroe, eu vou colocar aqui numa foto ampliada para vocês, para vocês poderem entender. Ele está aqui, ó, tá meio torto porque essa foto aqui ela já traz o metrô sendo construído. Então eu tô, mas assim, se vocês conseguirem observar aqui, ó, vocês têm o palácio aqui. Esse é o Senado da República até a capital mudar do Rio de Janeiro para Brasília, entendeu? Era um palácio lindíssimo, um palácio que tinha sido, na realidade, um parque um pavilhão de exposições brasileiras numa exposição internacional industrial nos Estados Unidos, em St. Louis, se não me engano, na virada do século XIX para o século XX. Então, nós estamos falando aí de 120 anos de construção. Ele ganhou todos os prêmios de arquitetura da época, inclusive lá nos Estados Unidos, por ser o pavilhão mais bonito. O pavilhão brasileiro foi considerado o pavilhão mais bonito. E depois, quando ele voltou para o Brasil, ele foi construído aqui no final da Avenida Rio Branco,
ok? Na diagonal, se vocês observarem, na diagonal, aqui é a Avenida Rio Branco, aqui tem o Clube Militar. O Clube Militar, como vocês sabem, os soldados não podem, o exército não pode ter sindicato, então eles têm clubes, né? Então o Clube Militar se viu, depois da década de 40, 50, 60, se viu com esse palácio construído, tirando a vista que eles têm do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, que fica lá no Aterro do Flamengo. Então, quando o metrô estava chegando no Rio de Janeiro, já na década de 70, esse palácio meio que abandonado, porque ainda não se dava tanta bola para patrimônio histórico nessa época, né? Na ditadura militar, a questão era construir prédios altíssimos, mais ou menos para fazer o centro da cidade a moda americana, como é downtown em quase todas as cidades americanas, prédios bem altos e tudo mais. Manhattan, Boston também tem assim, entendeu? Qualquer cidade americana tem a sua área de centro financeiro e centro político com muitos prédios bem altos, entendeu? Então queria-se fazer isso no Rio de Janeiro. Várias obras de arte arquitetônicas foram demolidas para se dar lugar a esses prédios. E no caso deles, por isso que eu mostrei essa foto, o metrô, olha só, a companhia do metrô desviou alguns graus a curva que ia se fazer vindo lá do Aterro do Flamengo para entrar no centro da cidade e conseguiu fazer com que a obra do metrô passasse ao lado do palácio, preservando o palácio. Aí vem as teorias conspiratórias. Uns dizem que ao passar por aqui o metrô rachou o prédio do palácio de forma irrecuperável, e outros dizem que porque os militares na ditadura e no momento mais drástico da ditadura não conseguiam ver, disseram assim: não, tira esse palácio daí, essa velharia daí, dentro daquela concepção, aspas, moderna, fecha aspas, que o governo militar quis colocar no Rio de Janeiro, e mandaram demolir, e aqui entrou um chafariz. E aí eles ficaram do Clube Militar com a vista para o monumento, que talvez seja o monumento mais importante para eles, que é o monumento aos mortos na Segunda Guerra Mundial, lá no Aterro. Então tem essas duas versões, eu trago isso aqui para vocês. Se na década de 70 tivesse ação civil pública, com certeza teria sido um patrimônio histórico para ser preservado. A própria curva que o metrô aceitou, que a companhia do metrô aceitou fazer para preservar aquilo, seria um TAC, né? Seria objeto de um TAC. Houve toda a boa vontade do mundo, e aí, por algum motivo, vamos supor que aí tenha sido efetivamente as detonações do metrô que racharam o palácio e tornaram ele um perigo à sociedade, que ele poderia ser e portanto irrecuperável, ele poderia cair a qualquer momento, e aí foram lá e demoliram. Foi muito triste, porque ele tinha vitrais maravilhosos, pelo que me consta, inclusive aqueles leões de mármore que ficavam na entrada, hoje estão numa fazenda, né? O vencedor da licitação para demolir ficava com todos os despojos, e aí ele fez um grande leilão de obras de arte, entendeu? Onde ele deve ter pago a obra de demolição dele várias vezes, entendeu? Então, mas os leões, com certeza, se não me engano, estão numa daquelas fazendas lindas de café que tem no Vale do Paraíba, ali entre Rio e São Paulo, que pegaram o auge do café no Brasil e que tem isso. Então, só para vocês entenderem que havia essa possibilidade, né, de se poupar o Monroe, e infelizmente não aconteceu. Hoje sobrou apenas o que era a Câmara de Deputados, que hoje é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é o Palácio Tiradentes, que é aquele que a gente chama lá no Rio de Janeiro de bolo de noiva. Esse o metrô passa em frente e não foi demolido, entendeu? Mas tudo bem, vamos seguir apenas como uma orientação.
E ficou faltando falar, né, já que na última aula nós falamos sobre tutela, falamos sobre inversão de ônus da prova e prova pré-constituída, que é o inquérito civil público e as próprias legitimações ativas e passivas na aula anterior, ficou faltando falar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto elemento, que é a sentença. A sentença em ação civil pública foi objeto de muita discussão sob o ponto de vista legislativo. Por quê? Porque se vocês observarem, ela transita em julgado peronomútil, né? Então, se vocês forem lá eu estou vendo o Código de Processo Civil, está aqui. Meu Deus do céu, onde é que eu botei a ação civil pública? 7347, está aqui. Se vocês observarem, é uma lei curta, né? É uma lei só com 23 artigos, mas se vocês forem observar, aqui ó, artigo 16, eu vou ler para vocês. Artigo 16, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Não sei se vocês se lembram quando eu tratei da liminar em ação popular que paralisou a construção do atual paço do Ministério Público aqui em Florianópolis, ali na esquina da rua Bocaiúva com Gama Dessa, onde é a Casa Rosa, é a Casa Rosa e a Casa do Barão, são os dois grandes, digamos assim, preservações arquitetônicas que nos interessam. Quando o Ministério Público começou a construir anexo à Casa do Barão, atrás da Casa Rosa, digamos assim, o Ministério Público lançou para si, como é que eu posso falar isso sem ofender, meu Deus, usou para si uma interpretação benevolente que normalmente ele não se permitia na hora de propor ações civis públicas contra os outros. E aí o que aconteceu? Um cidadão, né? Portador de um título, né? Uma vez que o Ministério Público, a OAB, ninguém se manifestou para fins de assistência civil pública, o cidadão propôs uma ação popular e ao propor essa ação popular, este cidadão conseguiu uma liminar. Mas assim, para evitar problemas em Santa Catarina, em Florianópolis, ele moveu, se não me engano, em São Bento do Sul. E o juiz de São Bento do Sul se sentiu confortável o suficiente para dar uma liminar com repercussão em Florianópolis, né? Então, primeiro conceito importante, né? Estou falando de uma tutela, mas poderia estar falando de uma sentença sem problema nenhum. Então, artigo 16, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ok, dentro do Estado de Santa Catarina, sem problema nenhum, né? Se fosse Justiça Federal, seria dentro, não apenas dentro da sua jurisdição de região, mas em todo o território nacional. Exceto se o pedido, e aí é que vem o problema legislativo que foi criado, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. Alguns, principalmente a Confederação Nacional de Indústria, né, os industriais, né, como se diz, né, o empreendedor no Brasil tem que ser um herói, porque ele tem tudo contra ele, né? Todo mundo gosta, não, meu filho, sucesso é fazer concurso público, né? Fracasso é você virar empresário, né? O Brasil tem essa criminalização, né? Você vê numa novela das 8, o mal é o empresário, o paladino da justiça é o delegado, é o policial, entendeu? Esse sim é o cidadão de bem, esse aqui é o cidadão de mal, mas é assim, nós temos essa visão. Mas vamos lá, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, tentou inclusive arguir uma inconstitucionalidade, mas como assim? Quer dizer, o empresário
em 1988, levando em consideração que não há prescrição para dano ambiental, né? E não há mais uma aplicação de códigos ambientais. Então, antes de 65, depois da década de 60, quando veio o primeiro código ambiental, depois o novo código ambiental da década de 80, em suma, qual foi o medo da Confederação Nacional da Indústria? O empresário vai lá, ganha ação ou tem a ação julgada improcedente, entendeu? Só que essa ação não faz coisa julgada para ele, quer dizer, 3 meses depois o Ministério Público consegue uma prova nova, outra ação em cima. Eu quero dizer para vocês o seguinte, isso não é novidade nem para fins de processo individual, ok? Em processo individual, as ações declaratórias, entendeu? Também não transitam em julgado com essa eficácia toda de mutabilidade se elas forem julgadas improcedentes. Entendeu? Os direitos de Estado, as obrigações que forem diferidas no tempo, como tributos, como paternidade, já é absolutamente tranquilo na jurisprudência que, havendo prova nova, sei lá, paternidade na década de 80, antes do exame de DNA, paternidade na década de 90, depois do exame de DNA. Então você tem uma prova nova. Então, se no processo individual isso já não seria um pecado capital, vocês estão transgredindo a coisa julgada. Não, vocês têm que pensar o seguinte: primeiro, o Código de Processo Civil trata a coisa julgada de procedência da forma correta. Essa é imutável. Agora, a coisa julgada de improcedência, ela tem toda uma possibilidade, uma relativização que é inerente à improcedência, porque vocês devem se lembrar das nossas aulas da 8ª fase, a ação é movida do autor, pelo autor, para o autor. O réu, entendeu? Ele não faz um pedido em proveito próprio, ele faz um pedido de improcedência. Quem constrói a ação são os pedidos do autor. Se esses pedidos são julgados improcedentes, não significa que o réu ganhou alguma coisa. Significa apenas que aqueles pedidos, tal como formulados, encontraram no pedido genérico de improcedência da contestação, encontraram um obstáculo intransponível por conta de uma prova, de uma restrição da época ou alguma coisa assim. Agora, a própria processualística civil individual, ela tem uma capacidade, uma possibilidade de nos trazer uma forma, digamos assim, de você poder ajuizar de novo uma ação de conteúdo declaratório, entendeu? Com base numa prova nova que não te era acessível naquela época. Não há problema nenhum. Então, voltando aqui à leitura do dispositivo, para vocês poderem compreender o que nós estamos falando. A sentença civil fará coisa julgada, erga omnes, então já falamos da questão de territorialidade, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Então, é uma situação típica que abrange também a processualística civil individual, ok? Hipótese que qualquer legitimado, esses legitimados aqui, que são invertidos aqui em relação à ação popular, qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova, ok? Então, você tem aí uma situação de simetria até com o processo civil individual. Então, senhores, tornando curta uma história longa e fechando aqui esse raciocínio complementado pelos 2 artigos que eu mandei para os senhores na semana passada, nós temos o 5º e o 6º e último elemento da Lei da Ação Civil Pública, onde ela prepondera como efetiva e grande codificação, por enquanto, grande codificação de direito processual coletivo no Brasil, em detrimento da ação popular, ainda concebida sobre os aspectos, digamos assim, individuais do então CPC de 1939 e da processualística civil da época, né? Depois
houve a evolução e finalmente se chegou a uma ação civil pública. E agora, pelo que eu mandei para vocês, o terceiro documento que eu encaminhei para vocês, que é da lavra do Rodrigo Maia, nomeando então a comissão para avaliar o projeto, o anteprojeto do Código de Processo Civil Coletivo. Então, por hoje é isso. Leiam esses 2 artigos, deem uma olhada nessa notícia que eu mandei para vocês. A aula que vem a gente começa a tratar de mandado de segurança. Um abraço a todos vocês. Qualquer coisa, dúvidas que vocês não gostem dessa plataforma, vou fazer aulas um pouquinho mais curtas, mas um pouquinho mais frequentes, para que vocês possam não ter tanta informação para assistir. Qualquer dúvida, mandem no fórum a perguntas coletivas serão respondidas coletivamente, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. E eu fico à disposição para superar aqui qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço a todos. Semana que vem mandado de segurança. Joana, eu vou mandar mais 1 ou 2 artigos para vocês darem uma olhada. Claro, sem prejuízo do livro-texto que eu mandei vocês comprarem no início, que é o livro do Meirelles, atualizado pelo Gilmar Mendes, ok? Que é um bom livro-texto. E aí a gente vai seguir com essa estranha ação chamada mandado de segurança, que não é ação, que não é mandado e também não é de segurança, mas a gente vai ver isso semana que vem. Um abraço a todos, até lá.